Mas no Natal, é um período que o pessoal viaja muito, né? No Natal nós distribuímos algumas cestas aqui no bairro e no Sem Terra. E nós distribuímos uma cesta para uma senhora e a sua filha. Aqui em cima ela recolhe nas ruas sucata, papelão, essas coisas. E ela veio na igreja semana retrasada, semana passada, e ela também veio no culto do Réveillon. E ela é uma mulher assim, muito simples, e ela ficou conosco aqui no culto do Réveillon. Ela também comeu conosco, e eu fiquei observando aquela mulher, uma mulher que trabalha, não tem um emprego, não ganha um salário fixo, não tem registro em carteira, mora no meio assim da sucata que ela recolhe. Provavelmente ela é analfabeta, ela não lê, não escreve. E eu fiquei observando ela no Réveillon. Quando ela viu a mesa de comida, ela ficou tão feliz, e ela ficou até meio perdida. E a filha dela saiu recolhendo, talvez, não sei se ela já tinha tido oportunidade assim de ver tanto tipo de comida disponível para ela. E ela fez o prato dela, a filha dela também, e sentou na mesa. Acho que sentou na mesa, não, sentou nos bancos aqui, não me lembro agora. E ela jantou, e depois ela veio até a minha mesa. E eu fiquei olhando para aquela mulher, com o coração assim, pensando nela e no Evangelho. E eu pensei assim, a nossa igreja, será que ela está com o coração aberto para receber gente tão humilde, gente tão simples, gente que às vezes não pode ir nos lugares que muitos de vocês vão, muitos de nós vamos. Pessoa que não tem como ir numa loja e comprar uma roupa, porque não tem condição para ir numa loja e comprar uma roupa. Nós pagamos as contas de luz dela, elas estavam no escuro. Ficar no escuro significa que você não assiste televisão, você não toma banho quente e coisas assim. Eu fico pensando assim, será que se ela fizer parte da nossa igreja, ela vai encontrar pessoas aqui dentro que vão lhe dar atenção? Será que ela vai encontrar pessoas aqui dentro que vai chamar ela para comer na casa? Vai chamar ela para um jantar? Será que ela vai encontrar pessoas dentro da nossa igreja que vai dar um abraço nela? Porque ela nunca vai chamar você para jantar. Ela não tem como chamar você para jantar. Ela nunca vai fazer um passeio com você numa lanchonete, numa pizzaria, num restaurante, porque ela não tem dinheiro para isso. Se você chamar, você vai ter que levar e pagar. Será que ela encontraria? Eu fiquei pensando ao olhar para ela, será que ela encontraria pessoas dentro da nossa igreja que faria isso por ela? E nós não somos uma igreja de gente rica. Não tem ninguém rica. Somos todos pessoas também simples, mas ela é mais simples ainda. Todos que estão aqui estão num nível, pode ser humilde, mas é um nível ainda maior, superior do dela. Será que ela encontraria
esse acolhimento da nossa parte em relação a ela e a filha dela, eu não sei se ela encontraria. Tenho minhas dúvidas. Mas se eu tenho minhas dúvidas se ela encontraria acolhimento ou não na nossa igreja, significa que então não estamos ainda no ponto certo do Evangelho. No ponto certo do Evangelho. E eu digo ainda mais para vocês, algo que me entristece ainda mais, é que essa mulher, eu posso lhes garantir isto, em muitas igrejas elitizadas que existem em Ribeirão Preto, se ela entrasse, mal a cumprimentariam. Ela não é uma pessoa da qual alguns tipos de pessoas querem por perto. Ela não é um tipo de pessoa que alguns tipos de famílias que se dizem cristãs querem na sua casa, querem perto deles, porque eles têm imagem, eles têm uma imagem, e eles não querem a imagem deles associada à imagem de uma pessoa tão simples e tão desintelectualizada. Eles não querem. Eu conheço pessoas que, ao procurar uma igreja para se congregar, elas vão procurar uma igreja que seja do nível dela. Se não for do nível dela, social, se ela não entrar lá e ver pessoas burguesas, das quais ela possa conversar de igual para igual, se ela não for numa igreja que na porta desta igreja estiver só carros bons e importados, ela não fica, porque ela diz: essa igreja não é um bom ambiente para mim, nem para os meus filhos. E eu vou perguntar: o que é isso? Para quem estamos seguindo? Para quem estamos olhando? Porque quando olho para Jesus Cristo, quando olho para Jesus Cristo, eu vejo dando atenção prioritária para a gente como essa mulher. Se ele tiver que sentar para comer com alguém, ele vai sentar para comer com essa mulher. Se ele tiver que andar com alguém, ele vai andar com gente igual essa mulher. E por que eu sei disso? Porque o Evangelho me mostra isso. Aí a pergunta que eu faço é: qual é o cristianismo que nós estamos vivendo? Pelo amor de Deus, nós estamos perdidos. Todo mundo perdido. Não é só a gente, não. Está todo mundo. Está todo mundo assim, perdido. Porque nós estamos deixando de lado o verdadeiro cristianismo. Em Mateus capítulo 12, versículo 9, diz a palavra de Deus que Jesus saiu de um lugar e foi para a sinagoga. No verso 10 do capítulo 12 de Mateus, encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: é lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhe propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirá-la de lá? Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isso é lícito fazer o bem no sábado. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus.
A religião quer matar Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus, os detentores do caminho, chamado caminho para o reino, querem matar Jesus. E eles querem matar Jesus por uma razão muito simples. Porque Jesus, ele menospreza toda forma litúrgica que desconsidera a alma do homem. Porque Jesus repudia toda a nossa ostentação cristã. Porque Jesus, ele pisa e chega até a cuspir em toda o nosso formato cristão, que toma lugar da misericórdia e do amor que devemos exercer pelo próximo. A raiva dos fariseus foi que eles montaram um formato litúrgico, uma religião baseada em preceitos e regras que deveriam ser minuciosamente cumpridos e vividos. Daí vem Jesus e entra dentro da sinagoga deles e quebra todos os preceitos e todas as regras que eles inventaram, que eles estabeleceram. Jesus chega no sábado deles, na sinagoga deles, e olha para um homem desesperado, oprimido, com a mão ressequida, impossibilitado de viver e de trabalhar. Jesus olha para aquele homem, chama aquele homem na frente de todo mundo, quebra paradigmas, quebra regra, quebra preceitos, quebra tradições e cura aquele homem e diz: é isto que é o Evangelho. É a cura do homem, é a restauração do homem, é a mudança da alma, é a misericórdia exercida, é o meu amor em prol daquele que vocês todos desprezam. Eu quero a liturgia de vocês, o orgulho de vocês, a tradição de vocês, mas eu quero esse homem. Jesus chama o homem na frente, diz: estende a mão. O homem estende a mão, Jesus o cura. Ou seja, a prioridade do Cristo era aquela alma desprezada. Não era o culto deles, não era a tradição deles, não era o preceito deles, não era a liturgia deles. Igual meu time disse agora lá em cima, ele foi numa igreja que ela gastou 1,5 milhão só na aparelhagem do som. 1,5 milhão lá em Curitiba você foi, né? Na igreja de um televangelista. 1,5 milhão para a aparelhagem do som. O que será que Jesus acha disso? O que será que Jesus acha disso? O que será que Jesus olha para isso? O que será que ele vê? Não dá vontade de desmanchar o prédio todo, parar com tudo isso assim, juntar nas casas e falar assim: vamos juntar tudo agora e vamos sustentar ao povo faminto? Porque quando eu olho para Jesus, ele quebra estruturas, ele quebra formatos, ele quebra ostentações, e ele diz: chega, misericórdia quero e não sacrifícios. Eu não dou a mínima para a liturgia de vocês. Eu não dou a mínima para essa estrutura de vocês. Não dou a mínima. Isso é Jesus, do qual eu estou ainda distante. Você está ainda distante. A igreja está ainda muito distante. Lembro-me de um querido irmão que ele estava numa igreja e ele passava por uma dificuldade enorme. Ele não tinha o que comer dentro de casa, a dificuldade era enorme.
E um dia o pastor recolheu uma oferta de alguns milhares de reais, porque a igreja tinha um jardim que cercava toda ela, e eles precisavam cuidar desse jardim e reformulá-lo e plantar novas flores. O jardim precisava ser cuidado, o jardim da igreja, mas o jardim de Deus estava passando fome. O jardim de Deus perecia, e o jardim da igreja recebia milhões. O cristianismo, irmão, de Jesus é sem dúvida a religião do amor, do acolhimento do indivíduo. Se não for assim, é um cristianismo pagão. Qualquer um que aceitar o amor de Deus, segundo o Evangelho, qualquer pessoa que receber a Cristo, será acolhido no reino de Deus. Pode não ser numa igreja, mas será no reino de Deus. Falar de amor, tendo como referência a Bíblia, é fácil. Difícil é escolher um texto, porque a Bíblia tem tantos textos que falam do amor. Uma pesquisa rápida que eu fiz, deu-se mais ou menos 465 textos na Escritura falando do amor de Deus e do amor ao próximo. 1 João, por gentileza, capítulo 4. Desculpe, irmão, se a mensagem está desinteressante para você, mas eu preciso falar essas coisas. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz o texto, uma coisa importantíssima. O final do texto, do verso 8, vai dizer e vai nos dar uma definição acerca de Deus. Uma definição. Definição pouco usada, pouco compreendida. Nós temos até uma igreja com o nome dessa definição. Deus é amor. Deus é amor. É a definição. Você não vai ver nenhuma outra definição na Escritura para Deus. Às vezes a gente pode até dizer Deus é amor, aí vem os evangelhos, mas é justiça também. Ele fala, não, Deus é amor, aí ele aponta o dedo, mas é justiça também. Bem, a Bíblia diz que Deus é amor. Nós temos até uma denominação no Brasil chamada Deus é amor. Estava até dizendo, o líder Davi Miranda, gosto muito do cara, muito usado por Deus, Davi Miranda. Deus é amor. E Deus é amor. Deus é amor. A definição que o texto sagrado diz é esta: Deus é amor. Você pode repetir isso comigo? Deus é o que? Amor. O que Deus é? Amor. Quando alguém te perguntar quem é Deus, que Deus é, o que você vai responder? O que você vai responder? É amor. Deus é amor. Deus é amor. E se Deus é amor, por que a gente está tão diferente dele? Por que a gente está tão longe? João 3,16, o versículo mais famoso do mundo, só perde para Malaquias 3,10. Vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que a Bíblia diz?
que Deus é amor. Quer saber por que Deus é amor? Dá uma espiada na cruz do Calvário. Você vai descobrir por que é que Deus é amor. Por que é que Deus é amor? Quando eu olho para Jesus, a igreja que seguia Jesus era uma igreja que qualquer um de nós ia dizer assim: essa igreja aí está errada. Por quê? Porque a gente ia ver a pior espécie de gente seguindo Jesus. Os melhorzinhos falavam bobeira o tempo todo, como Pedro. O tempo todo. Dizia o que não era, falava que ia, mas não ia. Pedro até pediu para Jesus não morrer na cruz. Faz isso não, Senhor, para que isso? Olha o nível de discernimento do cara. E era o principal seguidor de Jesus. E os santos estavam lá na sinagoga. Jesus chamava o povo: vem, vem, você aí também vem, você é tudo errado aí, vem, não, do jeito que você está, vem aí, vem. Jesus não ficou brigando contra os homossexuais. Você já viu Jesus brigando assim, que nem esses televangelistas faz? Manda pro inferno, querem destruir nossa vida, destruir nossa família, e bababá. Você viu Jesus fazendo isso? Jesus dizia: vem, você aí prostituta, vem, sem preconceito, sem medir, sem ficar olhando para a vida dela, vem. Deus é amor. Você olha para a cruz, você vê isso. 1 João capítulo 4, verso 19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama, você só ama porque Ele amou primeiro. Às vezes a gente fica se esforçando para Ele nos amar. Às vezes a gente fica numa força: não, agora eu vou jejuar mais, vou ser mais santo, vou ler mais a Bíblia para ver se Ele me ama mais. Aí às vezes a gente comete um erro, comete uma falha, e às vezes a gente diz: poxa, agora Deus ficou mais longe, agora Deus ama menos. A gente foi amado lá no mundo, chamado do pecado para a luz. Aí a gente vem para a luz, agora a gente acha que Deus só ama a gente segundo os nossos méritos. Poxa, mas como assim? Ele te amou quando você não era, nem quando você blasfemava o nome dele. Agora ele vai ficar com um termômetro para ver, colocando em você um termômetro o tempo todo. Se sua santidade estiver alta, Ele te ama. Se não tiver, Ele te ama menos. E a gente fica nessa luta. E parece que quando a gente vai tocar nele, fica mais longe. A gente luta. Agora eu vou tocar nele. Aí se distancia. É a luta daquele cuja consciência está tomada por um legalismo. Não entendeu o amor. Ele ama. Você só consegue amá-lo, entenda isso, porque Ele te amou primeiro. O amor dele é a garantia da sua vitória. O amor dele é a base da sua fé. O verso 20 de 1 João capítulo 4 diz: se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O texto diz que eu só consigo viver
e amar o próximo porque ele me amou. Simplesmente porque ele me amou. Verso 18. Eu estou aqui em 1 João capítulo 4. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Diz o texto aqui: no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe punição. Se você anda com Deus com medo, você não conheceu o amor dele. É o que o texto está dizendo. Porque o amor dele lança fora da vida da gente o medo. Porque você tem medo quando você pressupõe punições. Então você anda com medo, porque você pressupõe que Deus irá punir você por cada erro que você cometeu. Então você não anda no amor, você anda no medo. Você anda com o coração atemorizado. E esse não é o coração do Evangelho. Porque o coração que você tem que ter em relação a Deus é um coração sustentado, fundamentado no amor dele. Se você entendeu o amor dele, você não tem mais medo dele. Se você entendeu o amor dele, você não anda mais atemorizado. É o que 1 João capítulo 4, verso 18 diz. Aqui, o amor de Deus lança fora do teu coração o medo que você poderia ter dele. Porque aqueles que viviam na lei viviam sujeitos ao medo. Mas quando a gente conhece a cruz, a gente vive sem medo. Porque a gente entendeu e recebeu o amor. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, o texto bíblico vai dizer um versículo que merece ser grifado. É um versículo que você não pode esquecer dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, verso 14.